você ser filho do inferno. Eu já reuni na igreja. O pastor falava, irmão, pega leve no sermão, pai. Pega leve, porque as pessoas mais em pecado que tinha na igreja eram os que davam o dízimo maior. Então o pastor estava com medo de perder eles e não pagar o lote da igreja, não pagar as contas da igreja. Eu falei, pastor, o senhor vai me desculpar, o senhor fica com a sua igreja. Eu fiz um teste, igual a irmã falou, sobre o amor, fiz um teste, faz um teste com essa igreja. Todo convite para pregar, eu vou pregar. Aí Deus falou, eu vou te provar que essa igreja não ama você. Eu fiquei um mês pregando, fui para casa de uns irmãos lá na Serra, preguei em todas as igrejas que me chamaram para pregar. Se me chamasse para pregar debaixo do pé de coco, eu ia. Quem me ligou? Ninguém. Entendeu, pastor? Então, depois daquele dia, eu esperei a próxima reunião de obreiro. Tchau, meus irmãos. O que é que diz João 13:35? Vocês serão conhecidos pelo amor de Deus dentro de você. Se não tem amor, você está fazendo o que ali, pastor? Você está irritando um sistema religioso que ganha dinheiro e que não gosta de você. Então, o que você tem que fazer? Entender que seu lugar, pastor, é ali. Entender que a igreja de Cristo é um corpo místico, são pessoas servindo a Deus, entendeu? São pessoas que vão na sua casa, conversam com o senhor, fazem o culto, ora, tem profecia, ali é um culto. Eu por um tempo não reuni em igreja nenhuma. Por quê, pastor? Eu estava extremamente decepcionado com o sistema religioso, que é como Joacás, você vale quanto pesa, só que Deus vai arrancar pela raiz. Jesus falou sobre isso. A planta que meu pai não plantou, arranca pela raiz. Então, gente, em nome de Jesus, vamos pensar nisso. Vamos parar de buscar pregadores açucarados. Vamos parar de ouvir pessoas com o coração dividido. Eu vi o que Baby Consuelo fez no carnaval. A mulher começou bem, pregando sobre arrependimento, depois falou, canta uma pequena Eva para mim. Gente, essas pessoas não são convertidas. Irmã, se a senhora está no lugar daquele, eu já vi crente que entrou, pastor, dentro de baile funk, quando eu trabalhava de segurança. Eles pregavam o evangelho, cantavam hino e iam embora. Não tem esse negócio de falar, vamos cantar aquela do MC Massinho? Não tem isso. Pregaram o evangelho, eles cantaram o hino como eu fiquei bobo com aquilo. Saem de lá como crentes. Então, pastor, o que você vê é um monte de gente querendo holofotes. Eles se dizem pastores, eles se dizem líderes, pregadores, eles bebem, se prostituem normalmente. O que eles querem com o nome dele é arrancar dinheiro das igrejas. São pregadores de Joacás, e o povo gosta. Então, por isso, elege eles. Então, pastor, vivemos uma época em que pregadores da verdade não são validados. Eu vejo jovens no meu Facebook que falam. Eu fui bloqueado de um monte de agenda por causa da verdade. Tem pregadores que apanham, pastor, por causa da verdade. Tudo bem que ele tem que saber uma maneira temperada de falar certas coisas. Só não vai, irmã Helene, pregar numa igreja, sabendo que a esposa do pastor está em adultério e Deus te manda entregar na frente de todo mundo. Você vai conversar com ela. Minha irmã, posso conversar com a senhora? Posso. Posso ser uma serva de Deus? Posso. E falar. Eu conheci um jovem, pastor, ele trabalhava junto comigo numa empresa que eu trabalhei aqui em Viana, e ele tinha um dom de revelação, só que ele entregava tudo. Então, se Deus mostrasse uma coisa, uma infidelidade conjugal no meio daqueles ímpios, ele entregava e as pessoas ficavam até sem graça com ele, com o tempo mandaram ele até embora, porque era uma pessoa que não tinha uma coordenação. Então, para Joacás, Jeremias é um espinho nos olhos, é um espinho na garganta. Ele não quer, pastor Jeremias lá, ele dizia, cala a boca, rapaz, estamos felizes com nossa religiosidade. Fala, mas pastor César, qual é a religiosidade dele? Pastor, pegava as crianças e levava para um bosque, que a Bíblia chama de Vale dos Filhos de Rinom, e lá tinha uma fornalha na forma de um demônio. Eles acendiam ela e colocavam uma criança menor que essa aqui na mão dessa fornalha, para queimar a criança, derramar sangue. Maldades, pastor. Isso existe até hoje. Pessoas matando crianças, sacrificando para que demônios dê sucesso ao sucesso dele, a empresa dele. Então o que eu falo para vocês, gente, tem igrejas também vivendo disso. Na África tem pastores que viram feiticeiros. Tudo para acontecer, o inusitado. Sabe por que uma igreja, pastor, como essa, está desse jeito? Porque ninguém está pulando, sapateando, gritando, destruindo os bancos. Ninguém está aqui, pastor, inventando revelação. Ninguém está aqui pelo poder das trevas levantando paralítico. Porque esse estardalhaço que muita gente espera, eles não esperam conhecer a verdade e ser libertados pela verdade. Eles querem ver coisas diferentes.
E o diabo, pastor, sabe disso. E quando a igreja tema, não, eu quero. Deus fala, diabo, age. E ele age, pastor. Ele manda arrebatamento de sentido. Ele manda língua se ninguém entende. Ele faz bagunça. E é isso que muita gente quer, pastor. A compreensão da palavra, pastor, é o melhor. Se Deus tiver que operar, eu já vi cura. Do nada, o meu irmão, por exemplo, meu irmão não é crente. Uma vez ele estava pedindo a Deus para curar a geladeira lá de casa. E no outro dia estava lá aquele ventinho frio, ó. Não vou pagar o... Estou falando. Não tinha energia na parte de cima da casa. Ele entrou em oração. Um dia, sem querer, ele clicou, acendeu a lâmpada. Então, o que eu falo para você, pastor? Eu conheci um homem que ele morava maziado com mulher. Deus botou no coração dele, olha, fala com a sua mulher que mora com você, eu já curei a sua enteada. E ele falou, olha, vai lá no seu quarto e vê que Deus já curou a sua filha. E a filha dele estava curada. E se ele fosse, se aquele dia fosse o dia do juízo final, não ia para o céu não, pastor. Então a gente tem que parar, pastor, de se preocupar com esse estardalhaço. Deus usou muito Pedro, usou muito Paulo, usou muitos discípulos, mas a maior verdade que eles carregavam era Cristo. Tem muitas pessoas, pastor, que não serão usadas para curar ninguém, nem expulsar nenhum demônio, mas demônio nenhum toca neles, que eles têm discernimento espiritual. Se Joacás tivesse discernimento espiritual, pastor, tenha certeza, ele teria relevância. Ele colocaria Jeremias como seu aconselheiro, e a terra iria prosperar. E o faraó Neco, que é uma representação do diabo, não viria para trazer cativeiro, não, ele ia passar distante. Eu não quero nem ver esse povo. Porque, pastor, o Salmo 127 é bem claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Fala para o senhor, pastor, que houve um tempo que eu trabalhava muito para o meu ministério crescer, e ele estava cada vez menor, trabalhava muito, mas orava pouco. E teve uma vez que eu fiquei orando um período maior. Quando eu fui ver a quantidade de visualizações, eu tomei um susto. Foi muito mais do que uma semana. Eu acabei de levantar do joelho, aquilo ali. Então o que eu falo, pastor? Pessoas que querem pregar bem, pessoas que querem revelação de Deus, pessoas que querem viver o evangelho como nunca viveram, devem orar, pastor. Nós nunca vamos vencer, pastor, se não tivermos sempre buscando a Deus. É você na sua bicicleta falando com Deus, é você na sua casa falando com Deus. Porque, pastor, quem vive caindo, primeiro a gente fica sempre perto daquilo que irrita a gente. Eu tinha um jogo no meu celular, eu via xingando e brigando porque eu perdia. E aí Deus me falou, isso atrás de você, me afastei do jogo todo, pastor. E a vida ficou uma benção. Meus vizinhos pararam de me ouvir, eu xingando mulher. E agora, firme com Deus. É o seguinte, nos aproximamos de tudo que não agrada a Deus. Novelas, músicas seculares, séries que Deus odeia. Então encontre, pastor. Então, olha, eu tive uma experiência com Deus. Falei, a partir de hoje não assisto mais isso. Eu fui apagando aquilo do meu histórico. À medida que eu ia apagando, eu fui sentindo a alegria do Espírito Santo dentro de mim, pastor. Então as pessoas, pastor, fazem tudo errado. Eles sobem com um monte, fica 4 horas orando. Ia chegar em casa, brigar com a esposa, brigar com o marido, falar mal dos outros e perdeu tudo. Que a oração só é a chave da vitória. Se você se converte, se ela te coloca em conexão com Deus, e se você constantemente, antes de falar alguma coisa, você pensa, Deus está perto de mim, Deus está em mim, eu posso entristecer o Espírito Santo. Falo para você, pastor, que eu já passei por experiência de eu estar orando, falando com Deus. Daqui a pouco eu entrei em um assunto secular, de uma série que eu gostava. Um amigo meu falou, eu assisto até hoje. Eu comecei a conversar, rapaz, mas era bacana aquilo. Eu senti como se algo das trevas viesse de baixo para cima. Eu senti um arrepio, debaixo do calcanhar até o último fio do cabelo, pastor. Senti uma presença estranha, eu falei, rapaz, Deus não está nisso aqui não. Então, pastor, o que falamos, o que pensamos, o que assistimos, tudo isso vai nutrir ou matar você. É igual o corpo da gente. Se a gente nutrir o nosso corpo de coisas boas, pastor, o senhor vai viver muito bem, vai ter uma visão boa, vai ter uma saúde boa. Mas se é começar, pastor, a fumar, beber, perder noite de sono, ficar com a cara toda hora no celular, pronto, você está cavando a sua sepultura. E é o que aconteceu com Joacás, 3 meses de relevância. Não pôde oferecer resistência ao faraó Neco.